teste DISC é um instrumento que tem como objetivo mapear o perfil comportamental das pessoas de um jeito rápido e simples. E é aplicado por dois motivos principais: para autoconhecimento e para contratação de pessoas em ambiente corporativo. E algumas versões desse teste são relativamente fáceis de você achar na internet. E por conta disso, esses testes têm se tornado bem populares. Mas será que esse é realmente um bom método para avaliar as nossas tendências comportamentais? Quão acurados são os testes disponíveis por aí? E o que será que esse teste tem a ver com a personagem da Mulher Maravilha? Então segura aí, que é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. E se você ainda não me conhece, eu sou Alberto Delísola, sou professor de psicologia e nesse canal falamos sobre neurociência e psicologia baseada em evidências. Então se você quiser assistir a mais vídeos como esse, já se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem um vídeo novo para você. E se você quiser nos ajudar a continuar fazendo vídeos com qualidade e informação, agora você pode nos apoiar através da nossa campanha no Apoia-se. E seu suporte é recompensado, porque você vai poder fazer parte da nossa comunidade, grupo secreto do Telegram e até mesmo participar de um grupo de estudos diretamente comigo pelo Zoom. Então já dá uma olhada no link da descrição para você também poder apoiar o nosso projeto. No final da década de 1920, o psicólogo William Moulton Marston publicou seu livro Emotions of Normal People, no qual ele apresentou as suas hipóteses sobre os comportamentos humanos básicos, sobre o que molda a nossa personalidade e o que influencia as nossas atitudes e mudanças. A sigla DISC foi apresentada por ele e é um acrônimo em inglês no qual D quer dizer dominância, I quer dizer influência, S quer dizer estabilidade e C quer dizer conformidade. E vale dizer que o Marston nunca criou um instrumento baseado nas suas ideias. Ele apenas lançou as hipóteses no seu livro. E apesar de ele não ter criado o teste, você certamente conhece algumas das criações de Marston. Ele inventou o teste de pressão arterial sistólica, que mais tarde serviria para a invenção do polígrafo. E além disso, ele que criou a personagem da Mulher Maravilha. Você pode até questionar a validade do polígrafo ou das ideias de Marston sobre a personalidade e pode até mesmo não gostar dos heróis da DC. Mas uma coisa temos que admitir: esse Marston era um intelectual muito ativo e muito criativo. Ele deu sorte de não ver o que fizeram com a Mulher Maravilha dos filmes, né? Mas enfim, depois da proposta de Marston, outros autores desenvolveram testes baseados nas suas ideias, culminando no seu uso difundido durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de designar um militar para a atribuição que mais combinava com ele. E terminada a Segunda Guerra, o teste DISC passou a ser incorporado aos poucos na rotina dos civis, depois de passar por algumas modificações. E algumas dessas modificações foram a modificação da linguagem usada no teste, o entendimento de que as pessoas possuem simultaneamente as 4 características do DISC, apesar de uma ser prevalente, e o desenvolvimento de versões mais curtas do teste, sem a necessidade de alguém passar por horas de entrevistas. Nesse ponto, vale destacar o trabalho do psicólogo Walter Vernon Clark, de 1956, que montou o primeiro instrumento de autoavaliação em um formato próximo daquele que é usado nos dias de hoje. As propostas mais atuais sobre a teoria e os objetivos do DISC afirmam que ele apresenta 2 dimensões: como as pessoas percebem o mundo e como as pessoas se percebem. Além disso, existiriam 4 tendências comportamentais características das pessoas: a orientação para a tarefa, a orientação para as pessoas, a extroversão e a introversão. A ideia é que a maioria das pessoas demonstra uma ou 2 dessas tendências de forma mais significativa ao longo da vida, enquanto as tendências restantes não fazem parte do comportamento regular do indivíduo. Nos dias de hoje, existem vários testes DISC disponíveis e todos eles possuem raízes nessa história. E como já falamos antes, uma fração considerável das aplicações do teste DISC está presente em processos seletivos de empresas para verificar as potencialidades e limitações de um candidato e, consequentemente, avaliar se o seu perfil está ou não está de acordo com a vaga disponível. Bom, dito tudo isso, vamos dar uma olhadinha em cada um dos perfis que são propostos
expostos pelo instrumento. O perfil predominantemente dominante seria daquela pessoa competitiva, que gosta de atingir resultados e é incentivada por metas. O lado negativo desse perfil seria uma tendência egocêntrica. O perfil influente se trata de alguém empático e sociável, que possui facilidade para se comunicar e para influenciar outras pessoas. E o lado negativo seria começar muitas tarefas e concluir poucas tarefas. No perfil estável estão as pessoas pacientes e com elevado autocontrole. São aquelas que trabalham bem em equipe e também aquelas com grande habilidade de cooperar. E o lado negativo seria a resistência a mudar e a correr riscos. E por último temos o perfil conformado, que são aqueles disciplinados e que valorizam os detalhes. E o lado negativo é que toda essa precisão pode levar a um perfeccionismo exagerado. Os testes DISC, em geral, identificam a proporção de cada um dos perfis que uma pessoa carrega. O método utilizado para avaliar é a apresentação de uma pergunta e de suas possíveis respostas, para que a pessoa indique a opção com a qual ela mais se identifica. Por exemplo, qual palavra melhor define você? A, mediador, B, detalhista, C, animado ou D, autoconfiante. E a partir das respostas, o teste identifica o perfil ou os perfis que se sobressaem. E de acordo com os proponentes, a combinação entre as nuances de cada um dos perfis é que tornaria cada pessoa única. Em outras versões, existem diversos formatos de perguntas, respostas e resultados. Por exemplo, algumas delas apresentam frases como possíveis opções de resposta. Outra versão pede que a pessoa indique não apenas a opção com a qual ela mais se identifica, mas também a opção com a qual ela menos se identifica. E, em alguns casos, os resultados gerados vão além de um perfil dominante, pois são indicados em 3 gráficos diferentes os chamados perfil estrutural, perfil adaptado e perfil resultante. Mas estamos falando disso só para que vocês saibam da existência, já que vamos tratar aqui da versão mais conhecida, que também é a versão mais simples desse teste. Bom, dito tudo isso, você deve estar se perguntando se os achados científicos demonstram ou não que o teste DISC é um bom meio de avaliar o nosso comportamento. E, infelizmente, a verdade é que não. Vamos lembrar do que comentamos no nosso vídeo sobre testes psicológicos. Para um teste ser julgado como adequado, ele deve atender a 2 critérios. A confiabilidade, que significa ter uma taxa de erro baixa, ou seja, o resultado do teste, quando aplicado na mesma pessoa em momentos diferentes da vida, costuma ser o mesmo ou bem parecido. Ou seja, confiabilidade tem a ver com a nota, o resultado do teste não mudar com o passar do tempo. Bom, mas além da confiabilidade, a gente também tem o critério da validade, que significa que o teste é capaz de medir o que ele propõe a medir. E o problema com o DISC é que os estudos não encontraram bons índices nem de confiabilidade e nem de validade para esse instrumento. A consequência de um teste não ter boa confiabilidade é que uma mesma pessoa pode receber resultados bem diferentes, ainda que a pessoa não tenha mudado em nada. Ou seja, a pessoa não mudou nada no seu comportamento e os resultados dos testes acabam variando muito. Aliás, você pode até dizer que fez o teste várias vezes e sempre deu o mesmo resultado. Mas aqui estamos falando de uma tendência geral, ou seja, em estudos com grandes populações, o teste diz que não tem uma taxa de erro segura, logo, ele tem baixa confiabilidade. E um dos motivos disso é que não há, pelo menos no Brasil, um estudo com grandes amostras que tratam dados com os quais podemos comparar o resultado de alguém. Afinal, como também falamos no vídeo sobre testes psicológicos, não tem como classificarmos uma pessoa apenas com o dado dela. O indivíduo não pode ser considerado introvertido ou extrovertido como se isso fosse um dado bruto. O resultado tem que ser baseado no resultado de uma grande amostra de pessoas. Alguém só pode ser introvertido ou extrovertido em relação à população que é semelhante a essa pessoa. E por isso que quando um teste de personalidade é criado em outro país, ele deve passar por um processo bem cuidadoso de adaptação e de coleta de dados com uma amostra brasileira. Nada garante que alguém que é considerado com níveis baixos de extroversão aqui no Brasil também vai ser considerado com nível baixo de extroversão lá no Japão. E vale lembrar que a taxa de erro não é alta só quando usamos uma mesma versão do teste, mas principalmente quando usamos versões diferentes do teste. Aliás, não é incomum que uma pessoa obtenha o resultado do DISC lá num site e depois obtenha outro resultado totalmente diferente em outro site. Isso é
mais um dos sinais da falta de padronização do teste. Portanto, o primeiro ponto é que os testes utilizados não apresentam níveis aceitáveis de confiabilidade. Bom, temos que falar também da validade, né? A respeito da validade, a primeira coisa que nos chama a atenção é que o teste ainda continua usando as mesmas bases e definições do livro do Marston, que é de 1928. Imagina, 1928. Uma época em que os testes de estudos sobre a personalidade estavam só começando. Por causa disso, existe uma imprecisão evidente no que diz respeito ao entendimento do teste sobre a tendência comportamental das pessoas. Uma delas é algo que comentamos lá no vídeo sobre o MBTI. É feita uma separação em termos de perfis e não em termos de dimensões. Isso faz com que algumas características apareçam como sendo dicotômicas, ou seja, opostas, ainda que não sejam. Vamos pegar, por exemplo, as opções que trouxemos antes, que foram realmente tiradas de um teste DISC. Qual palavra melhor define você? Letra A, mediador. Letra B, detalhista. Letra C, animado. Ou letra D, autoconfiante? Perceba como essa pergunta parte do pressuposto de que essas características necessariamente seriam contrastantes. Ou seja, você precisaria ter uma mais do que a outra. Essa até poderia ser uma ideia por trás das hipóteses de Marston. Mas, de acordo com as teorias atuais da personalidade, existe a possibilidade de alguém ser tão detalhista quanto animado quanto autoconfiante. Inclusive, isso nos ajuda a entender por que às vezes é tão difícil escolher uma dentre as várias opções do DISC. Por causa disso, os testes baseados em teorias atuais tendem a fornecer opções em termos do quanto que a gente concorda com a afirmativa e o quanto a gente discorda, ou quanto que aquele comportamento é raro ou quanto que aquele comportamento é frequente. Não é simplesmente uma resposta de sim ou não, escolher uma característica em vez de escolher outra. Quando vamos responder o teste e respondemos com base em quanto raro isso é, quanto frequente isso é, quanto eu concordo, quanto discordo, a gente diminui as chances de o teste ficar criando contraste entre características que não são necessariamente opostas. A pessoa não tem que escolher uma característica dela. Ou seja, quando falamos de validade, o teste também demonstra várias falhas, porque ele está longe de captar a personalidade tal como é, pelo menos pelas definições para as quais a gente tem mais evidências nos dias de hoje. E como dissemos antes, um dos motivos de o teste ter um status de seriedade é porque ele é muito usado em empresas para recrutamento. E por vezes, o perfil indicado no teste pode condizer com o perfil esperado para a vaga. Porém, considerando a falta de confiabilidade e validade desses testes, não podemos realmente afirmar que esses casos seriam suficientes para dizer que o teste é realmente a melhor maneira de identificar o comportamento dos funcionários. E se você é psicólogo ou psicóloga e aplica o DISC, fica um alerta. Segundo Ana Paula Porto Noronha, que é conselheira do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, psicólogos que aplicam o teste DISC estariam infringindo o código de ética da profissão. Ela comenta numa entrevista que o teste DISC foi encaminhado para avaliação do Conselho Federal de Psicologia, mas ele não atingiu os requisitos mínimos, de tal forma que é tido como desfavorável para o uso do psicólogo. Inclusive, é possível verificar esse status desfavorável no próprio site do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, o SATEPSI. Essa avaliação cuidadosa do teste não é exclusividade do DISC. Na verdade, qualquer teste precisa sim atingir os critérios necessários para poder ser usado pelos profissionais. Isso porque uma avaliação mediada por esses testes gera impacto demais na vida das pessoas, seja no sentido profissional, no sentido acadêmico ou no sentido pessoal, de tal forma que instrumentos de qualidade baixa comprometem as orientações e tomadas de decisão. E assim como falamos em vídeos anteriores, se você usa esse teste apenas para comparar o seu resultado com os seus amigos, ou até mesmo para ter alguma ideia, ter algum insight, não tem problema nenhum, pode continuar fazendo o teste. O problema é que muita gente tem usado indiscriminadamente esses testes em contextos dos mais distintos, como o contexto profissional. E é óbvio que é importante levar em conta a personalidade de alguém na hora que essa pessoa está sendo contratada. Afinal, não faz sentido, né, colocar alguém extremamente introvertido, que não gosta muito de conversar, para lidar o dia inteiro com o público.
Mas isso não justifica o uso de testes sem validade comprovada, já que existem bons testes aí, além de termos profissionais qualificados para aplicá-los. E você já aplicou o DISC? Gosta do teste? Gostaria de sugerir algum tema aqui pro canal? Então deixe seu comentário e lembre-se, se você gosta de assistir a vídeos como esse, dá um like agora, porque esse like ajuda e muito aqui no algoritmo do YouTube para poder mostrar que esse vídeo é relevante. Então valeu, pessoal, e semana que vem tem mais vídeo.